bem-vindo a mais uma aula de História. E aí, já está com a sua apostila em mãos? Então nós vamos dar continuidade na nossa aula de História hoje sobre as leis, sobre a implantação das regras, né? Nós vimos então nas últimas aulas como as primeiras civilizações elas foram formadas e a importância, né, que as leis, as regras elas tiveram para que essa sociedade, então essa convivência ela fosse estabelecida. Na aula de hoje nós iremos ver então quais foram os acontecimentos que influenciaram as leis que nós temos hoje aqui no nosso país. Foram dois grandes acontecimentos que influenciaram então o sistema de leis que nós temos no nosso país. Então pega essa apostila, abra lá na página 70 e acompanhe então comigo esta aula, ok? Nós então iremos ver sobre as leis no mundo contemporâneo, que é o mundo atual, o mundo a qual nós estamos vivendo. Bom, o primeiro grande acontecimento então que influenciou o estabelecimento de leis que nós temos hoje foi a Guerra de 8 Anos que aconteceu nos Estados Unidos da América, pois eles até então eles eram dependentes da Inglaterra. O que isso significa? Assim como o Brasil no início, né, quando ele era colônia, era dependente de Portugal, ou seja, ele não podia tomar decisões próprias, né? Os Estados Unidos então até então ele era dependente da Inglaterra. Então ele não tinha suas próprias leis, né? Ele não tinha suas próprias regras. Tudo que ele fazia como país vinha da Inglaterra. Então, após esse período ele passou a ser uma república, que é justamente o período que ele vai poder ter a liberdade, né? O povo vai poder ter a liberdade de votar nos seus governantes, de escolher quem serão aqueles que irão representar o povo e governar até então. Então, antes disso, o país, os Estados Unidos, eles estavam divididos em colônias. Agora, já independente, foi necessário que se redigisse uma declaração de independência, com o objetivo de manter o novo país forte e unido como nação. Os princípios ali apresentados serviram de base para as leis do novo país. A primeira versão da bandeira dos Estados Unidos, contendo 13 estrelas, representava as colônias que se tornaram independentes da Inglaterra após o movimento de luta pela liberdade. De forma semelhante, na França, em 1789, teve início uma guerra interna que acabou com o poder absoluto dos reis e também implantou o sistema de governo republicano, abolindo a monarquia. Em uma de suas obras, o pintor Eugène representou o novo ideal nacionalista francês. A mulher que ergue a bandeira no quadro simboliza a república. Então, esses dois grandes acontecimentos históricos foram que influenciaram então a nossa sociedade atual, influenciaram as leis, né, que nós temos hoje na nossa Constituição. Lá na página 71, você tem como texto complementar a Declaração da Independência dos Estados Unidos em 1776 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França em 1789. Então você vai ler essa declaração, ler esses textos aí, os trechos desses textos, como uma leitura complementar para você poder fazer então a sua próxima atividade, que está lá na página 72.